Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um conteúdo muito solicitado pela galera, vamos demonstrar um controlador PI utilizando amplificadores operacionais. Exatamente, vamos demonstrar o passo a passo, então será uma aula um pouco mais densa matematicamente falando. E você vai ver todo o desenvolvimento, vamos explicar da melhor forma possível. Aí você pode projetar os seus próprios controladores PI utilizando amplificadores operacionais. Controlador PI é aquele controlador proporcional integral. Bem interessante a aula de hoje e é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, confira todos os produtos, transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Bastante coisa para o seu projeto. Acesse agora, o link está aqui embaixo, o primeiro link da descrição. Já faça sua cotação pedindo um transformador toroidal sob medida. E essa semana a América está azul, preto e branco, por esse motivo estamos devidamente fardados aqui, como alguns assinantes solicitaram. Então, quem quiser acompanhar o vídeo até o fim, lá no pós-créditos, eu conto a história para vocês dessa camisa aqui, beleza? Vamos para a aula, teoria detalhada e depois a prática na bancada comprovando o funcionamento. Let's get started! Quem acompanha o canal sabe que em desenvolvimentos matemáticos gostamos de demonstrar o passo a passo do equacionamento fazendo em tempo real, ou aqui no computador mesmo, ou no papel, ou no quadro branco. Hoje procurei fazer um sistema diferente, comentem aqui embaixo se gostaram. Tem um PDF aqui que eu desenvolvi, com passo a passo já deixei as equações prontas, então à medida da explicação eu vou explicando um pouco da álgebra utilizada, e aí você vai acompanhando comigo e pode baixar os arquivos que estão na descrição, é só clicar em mostrar mais e baixe este PDF também que está disponível aí para você. Então, o controlador PI, então proporcional e integral, na indústria é o mais utilizado. Vamos imaginar que queremos controlar um sistema com esta função de transferência aqui. G de S é igual a M sobre tau S mais 1. O tau é a constante de tempo em que o sistema leva para atingir 63,2% do valor máximo, conforme este gráfico aqui da figura 1. Então aqui neste ponto está o nosso tau, que é a constante de tempo, quando o sistema chega a 63,2% do valor máximo. Então, continuando aqui, vamos supor que queremos controlar um sistema e que seja um motor. Então vamos criar um motor hipotético e você vai ver que interessante isso. Podemos emular a função de transferência deste motor a partir de um circuito com um amplificador operacional também. Vamos supor que você tem um motor e que o fabricante lhe forneceu estes dois parâmetros do motor. O tau tem 1,883495 segundos, essa é a constante de tempo do motor, e uma magnitude de 2,1818. Quando o motor é acionado, ou seja, aplicamos o sinal a ele, ele leva um tempo para estabilizar. E o tempo de estabilização do motor se dá conforme este gráfico aqui que você está vendo, esta linha azul. Então imagine que aplicamos um degrau unitário, que pode ser entendido como o ligar do sistema. Então, acionando uma chave, ligamos o motor e existe esse degrau. Ele se comporta desta forma. E o controlador PI será destinado a estabilizá-lo no tempo que nós desejarmos. O tempo de estabilização, então, é o tempo em que o motor entra entre as bandas desejadas de estabilização, de acordo com o erro do sistema. Vamos considerar nesse sistema uma banda de 2%. Mais tarde veremos isso. E o tempo de estabilização é o tempo em que esta linha azul entra nesta faixa de 2%, então seja para cima ou para baixo. Então imaginando que esta linha aqui é de 2, seria 2 mais 2% desse valor quando ele entrou aqui
e aqui embaixo 2 menos 2%, quando ele fica confinado entre as bandas de 2% e não sai mais disso, ali está o tempo de estabilização, nesse instante que ele entrou dentro da faixa desejada. Como fazer isso? O controlador PI tem este diagrama em blocos aqui, então o nosso controle lógico vai se basear nisso. Temos a nossa entrada, certo? Que é aplicada ao controlador. Esse controlador vai gerar a tensão para o nosso motor. Aqui está o G de S, que é aquela função de transferência pertinente ao motor. E aqui o ômega diz respeito à velocidade do motor, que é a resposta do sistema. Essa velocidade será realimentada e lida na entrada. Comparando isso com a nossa referência aqui, teremos um erro gerado aqui. E este erro será trabalhado pelo controlador PI para estabilizar o sistema, minimizando este erro ao máximo. Então temos aqui um controle em malha fechada com realimentação negativa, como você está vendo aqui. C de S é a função de transferência do controlador PI, e G de S da nossa carga, que é esse nosso motor hipotético. Então, temos aqui o equacionamento, a tensão é igual ao C de S vezes o erro, e o erro é a referência menos a velocidade, que é o ômega. Então, portanto, C de S vezes referência menos ômega. O ômega é igual a G de S vezes a tensão. E aí podemos juntar as duas equações. Portanto, o ômega vai ser igual a G de S vezes C de S vezes a referência menos o ômega, que é o erro. Aí aplicamos a propriedade distributiva aqui. Então, G de S, C de S referência menos G de S ômega. Então, multipliquei aqui este com este, depois este com este, este com este e este com este. Propriedade distributiva. Podemos ainda somar ambos os lados da equação com este termo aqui. Eu até deixei em negrito para você ver. Fazendo isso, no lado direito cancelamos os termos. Tem um risquinho ali e resulta nesta equação aqui. O ômega que multiplica 1 mais C de S G de S é igual a C de S G de S vezes a referência. Ainda passo referência para cá dividindo, ou divido ambos os lados por referência, sobra ômega, referência, que é igual a G de S, C de S, 1 mais C de S, G de S. Beleza? Esta aqui já é a função de transferência do controlador PI, a partir desta lógica avaliada destes blocos aqui. Então deseja-se que a razão entre ômega e referência seja 1. É claro, pois se for 1, os dois são iguais e não temos erro. O erro fica em 0. Então, esse é o desejado. Seguindo aqui, o projeto de um controlador PI tem a função de transferência, já relacionando os termos, as constantes Kp e Ki, que aqui não vamos arbitrar nem determinar de forma empírica, vamos calculá-las de fato. Então, Kp mais Ki sobre S, que podemos reorganizar isso, Kps mais Ki sobre S. Temos a função de transferência de todo o sistema, que é dada por T de S é igual a G de S, C de S sobre 1 mais G de S, C de S. E aí só precisamos substituir estes termos na função. Observe que temos aqui o C de S, que tem esta função de transferência aqui. Vamos colocar sempre onde aparece C de S, toda a expressão, que aqui o objetivo agora é encontrar Kp e Ki, encontrar equações para calculá-los. E o G de S sabemos que é aquela primeira função de transferência lá, que é a magnitude sobre tal S mais 1. Está aqui ela, ó. E embaixo a mesma coisa, realizamos a substituição. E agora vem todo o equacionamento. Então, trabalhando no domínio frequência, utilizando a transformada de Laplace, com simples álgebra, determinamos os valores que queremos. Por isso que se trabalha com a transformada de Laplace.
E esse equacionamento aqui, ele realiza a organização dos termos aqui, primeiro no numerador, depois no denominador. Então resulta nisso. Como podemos observar, temos aqui S que multiplica tal S mais 1, e aqui também. Estes termos vão se anular, pois aqui temos uma divisão de frações. Divisão de fração, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda, que está aqui. Aí já vemos claramente que esses termos se anulam, resulta em M, que multiplica KPS mais KI, sobre S, que multiplica tal S mais 1, mais KPS mais KI, que multiplica M. E aí aqui só organizamos os termos novamente, aplicando de novo a propriedade distributiva, e um dado interessante é que apareceu um S ao quadrado. Ao quadrado elevado na 2 nos indica que esse sistema será de segunda ordem. Isso vai ser útil para nós. Organizando os termos, resulta nesta linda equação aqui, que é o S ao quadrado multiplicando tal, 1 mais KPM multiplicando S, mais KIM no denominador. E aí nós temos o conhecimento da equação característica de um sistema de segunda ordem, que é ômega-n ao quadrado sobre S ao quadrado, mais 2 ρ ômega-ns mais ômega-n ao quadrado. O ρ aqui, galera, é o amortecimento do sistema. E o ômega-n é a frequência natural. Beleza? Com isso, podemos normalizar esta função aqui para que fique semelhante a esta, pois é a equação característica de um sistema de segunda ordem. Nós temos um sistema de segunda ordem aqui. E para ficar semelhante, o S ao quadrado deve aparecer multiplicado por 1. E facilmente resolvemos isso dividindo em cima e embaixo, o numerador e o denominador, por tal. Por que em cima e embaixo? Pois temos que manter a proporção da nossa equação. E por que dividir por tal? Porque o tal aparece multiplicando S ao quadrado. Eu quero eliminar ele do S ao quadrado, sobrando 1. E temos a equação resultante aqui, ó. Fica a magnitude M sobre tal, que multiplica KPS mais KI. E embaixo S ao quadrado mais 1, que soma Kp vezes M, dividido por tal, de S mais KM sobre tal. Por semelhança, determinamos Kp e Ki. Eu deixei em negrito de novo para você que o termo que aparece multiplicando S é semelhante a esse termo aqui da equação característica. Portanto, 2ρ ômega-n é igual a 1 mais Kpn sobre tal. Da mesma forma, ômega-n ao quadrado é igual a Ki vezes m sobre tal. Está aqui, ó. E agora podemos organizar estas duas equações e obter uma para Kp e uma para Ki. E conseguimos de forma analítica determinar os seus valores. Legal isso, né? Então, agora, nesse instante, você arbitra os valores que você quer. O amortecimento pode ser um número entre 0 e 1, pode ser outros valores também, mas podemos deixar um valor nessa faixa aí. Arbitramos 0,55, esse valor determinamos aqui, você pode experimentar outros valores. E daqui a pouco você vai ver como vai ser simples testar outros valores. Não se preocupe muito com toda essa matemática aqui, mas fiz questão de demonstrar o passo a passo para os que gostam desse tipo de aplicação. E nós desejamos que o tempo de estabilização, TE, seja de 5,7 segundos. Ou seja, o nosso motor deve estabilizar entre as bandas de erro nesse tempo aí. Após 5,7 segundos, ele deve entrar nessa faixa e não deve mais sair até estabilizar com o degrau. E também podemos arbitrar a banda de erro, é claro. Nesse caso, queremos 2%. Você pode arbitrar aí 10%, por exemplo.
mas vamos arbitrar uma banda de 2%. Queremos nessa faixa aí. Então, 0,02. Conhecemos a equação para calcular o tempo de estabilização. Ela é igual a menos logaritmo natural de E. Esse E aqui é o erro, não é a constante de Euler, não confundam. Então, erro, logaritmo natural do erro, sobre ρ ômega n. Então, olha só, colocando 0,02 e calculando o ln disso, fazendo menos, sobra 3,9. Por quê? Vou mostrar rapidinho na calculadora. 0,02, a banda de 2%, nosso erro. ln, ó, deu menos 3,91, então arredondamos para menos 3,9. Como tem o menos aqui na frente, os menos com menos vira mais, né? Então 3,9, sobrou 3,9 aqui. Já temos uma expressão para o tempo de estabilização, que é 3,9 sobre ρ ômega n. Agora podemos determinar a equação para o cálculo de Kp. Já temos a nossa constante Kp. Então aqui eu fiz todo um equacionamento, procurei destacar os termos para resolução. Então aqui multiplicamos ambos os lados por ρ ômega n sobre Te, mantendo a relação da equação e resultando em ômega n igual a 3,9 sobre Ti, na direita. Aí, um equacionamento para rearranjar os termos, pegamos aqui a nossa expressão, beleza, 2ρ ômega n igual a 1 mais kpm sobre tal, está aqui, e substituímos, agora temos ρ ômega n, então jogamos aqui o ρ ômega n, que é o 3,9 Te, e resulta em 7,8 sobre Te. Por isso, podemos reorganizar aqui, novamente multiplicando ambos os lados por tal, subtraindo 1 de ambos os lados, multiplicando ambos os lados por 1 sobre m, resulta nesta belíssima equação para Kp. Kp é igual a 1 sobre n, m de magnitude, vezes 7,8 tal sobre tempo de estabilização menos 1. Perceberam aqui que nós temos o valor de m, que o fabricante nos deu, temos o valor de tal, que o fabricante nos deu, e temos o tempo de estabilização, que nós arbitramos, 5,7 segundos. Temos tudo para calcular o Kp. Show, né? E agora, Ki, fazemos um equacionamento semelhante, galera. Então, está aqui destacado para vocês. Pegamos aquela equação ômega n é igual a 3,9 sobre ρ vezes Te. Como sabemos que Ki vezes m sobre T é igual a ômega n ao quadrado, que está aqui, e temos uma expressão para ômega n, deduzimos que Ki vezes m sobre tal, é sobre tal, né? Sobre tal, resulta na expressão 3,9 sobre ρ vezes tempo de estabilização ao quadrado. Aliás, está aqui. Aí, multiplicamos ambos os lados por tal sobre m e resulta na expressão para Ki, que é T sobre m vezes 3,9 ρTe ao quadrado. Temos o T aqui, esse T na realidade é tal. Então, tem um pequeno errinho aqui, mas entendo esse T aqui como tal. Combinado? Então, aqui é o tal, que é essa expressão aqui. Exato. Está aqui. E temos o ρ, que foi arbitrado por nós, e o tempo de estabilização. E temos a magnitude. E aqui estão os cálculos de Kp e Ki. Jogamos os valores nas equações que descobrimos. E aqui está o valor de Kp, 0,722987. E aqui está Ki, 1,335991. Então aqui, a calculadora resolve.
E o projeto do circuito eletrônico, agora que temos as constantes Kp e Ki para o nosso sistema. Topologia típica de um controlador PI é esta, então temos um operacional com uma malha de realimentação, resistor e capacitor em série. Como é uma configuração inversora, temos que inverter novamente esse sinal, tornando a função de transferência positiva. Isso facilmente é realizado com mais um amplificador inversor de ganho unitário na saída, que a maioria deve conhecer, né? Eletrônica para iniciantes, já demonstramos aqui essa topologia. Então, utilizando resistores iguais aqui, esse R igual a esse, temos um amplificador inversor com ganho igual a 1, apenas para inverter o sinal novamente. Por isso que a função de transferência aqui, já consideramos sem o menos aqui na frente. Então já é a função de transferência dessa topologia completa, que é V, que já é a tensão, sobre o erro. É aquele bloquinho C de S que estamos fazendo aqui. Fazendo toda a álgebra necessária, chegamos a este resultado aqui, galera. E aí, novamente por semelhança, esta função é semelhante à função do nosso controlador, o C de S, como eu mencionei. Temos que este termo é semelhante a este, ó. Então Kp fica igual a R2 por R1, pois o C1 com C1 nós cortamos, e o Ki é igual a 1 por R1 C1, que está aqui. Como temos 3 componentes e não conhecemos o valor, podemos arbitrar o valor para um deles. Então, arbitrando o valor para o capacitor, está aqui, vamos arbitrar um valor de 47 microfarad. Com isso, calculamos o R1, substituindo nessa equação aqui. Como temos, aliás, nessa aqui, como temos o Ki e temos o C1, calculamos R1. R1 vai resultar em 15,925 kΩ. E o R2 é igual a Kp vezes R1 desta expressão aqui. Agora sim, temos o Kp e temos agora o R1. O R2 resulta em 11,514 kΩ. E aí, por fim, o modelo do motor, que é o nosso desejo de controlar. Como não temos na prática um motor com as características aquelas de magnitude e da constante de tempo, podemos emular esse sistema com operacionais, utilizando um integrador compensado que tem esta topologia aqui. Então o integrador está aqui à esquerda, que tem um capacitor e um resistor em paralelo na malha de realimentação, e temos novamente um buffer inversor aqui, um amplificador inversor com ganho unitário, para tirar o sinal de menos da função de transferência. E aqui está a dedução. Então o paralelo é o produto pela soma. Então aqui na realidade é 1 sobre Cm, nessa expressão, mas aqui já está certo, ó. O produto pela soma. Então consideramos Rm para resistor do motor, capacitor do motor, então tem o M no índice também. Fazendo toda a álgebra aqui, resulta nesta expressão, galera. Então, Rm2 por Rm1 sobre Rm2Cm1 de S mais 1. O sistema de primeira ordem, que por semelhança, temos a primeira função de transferência demonstrada para o G de S, que é a magnitude sobre o tau S mais M. Conhecemos M e conhecemos tau. Rm2 por Rm1 é igual a magnitude, Cm2 vezes Cm1 é igual a tau. E daí temos as equações para o cálculo de Rm e para o cálculo de Rm1, Rm2 e Rm1. Novamente vamos arbitrar o capacitor, Cm. No caso, arbitramos para 220 microfarad, calculamos um Rm2 de 8,561 kΩ e um Rm1 de 3,923 kΩ. Beleza, viram que demorou um tempo para explicar aqui. Imagine se fosse fazendo em tempo real todo o equacionamento. Então priorizamos deixar o PDF pronto para você.
temos esses componentes e temos as topologias. O circuito resultante está aqui, ó. Claro que está disponível para download também. Então aqui está o PI, certo? O 1 é o nosso PI com o inversor aqui. Vamos utilizar o NE5531, mas você pode até utilizar o 741, por exemplo, talvez dê um pouco mais de ruído, mas pode utilizar, certo? Optamos por este operacional por ser baixo ruído e por ser o encapsulamento de 8 pinos com 2 op-amps em um único encapsulamento. Então diminui um pouco a montagem. E aí, para os resistores, vamos utilizar trim-pots multivoltas. Está vendo aqui o R2 e o R1? Que com isso podemos regular o valor mais próximo possível do calculado. Então vamos utilizar trim-pots de 100K, mas antes de montar o circuito vamos ajustá-los para 11.514K e assim por diante. Isso com o voltímetro ali, o multímetro, utilizando a função ohmímetro, você determina ali, girando o multivoltas até chegar no valor desejado. E aí, os capacitores, para utilizar capacitores despolarizados, vamos utilizar 2 eletrolíticos em série. Capacitores em série de mesmo valor, dividimos o valor da capacitância pelo número de capacitores envolvidos na série. Como são 2 e vamos utilizar 100 micro, é 100 sobre 2 que dá 50. Então, C1 com C2 dá uma capacitância equivalente de 50 microfarad, quase próxima aos 47, despolarizada. Então, observe aqui. E está aí o PI. E o nosso sistema que vai emular o motor está aqui. O mesmo para o integrador compensado, trim-pots multivoltas, ajustando para as resistências do motor, o RM2 e RM1. E o capacitor, como foi 220, utilizamos 2 de 470 micro em série, obtendo assim um capacitor despolarizado de 235 microfarads. E aqui está o buffer inversor. E aqui o ômega, que é a saída do sistema, e temos a realimentação deste fio aqui, que lá na entrada do sistema vamos utilizar um outro operacional diferenciador, que vai fazer a diferença. Então, utilizando resistores iguais aqui na entrada, um divisor, aplicando na entrada não inversora, temos aqui o sinal vindo da saída, estamos aplicando o degrau aqui, e nesta saída teremos a diferença, obtendo assim o valor de erro. Então, a nossa saída ômega entra aqui neste R9, e fazemos com isso a diferença, obtendo o erro na saída e aplicando já no controlador PI. Teoria basicamente é isso. Eu quero mostrar para você ainda este algoritmo que fiz no Octave. Se você quiser, você simplesmente pode utilizar no MATLAB também. Estou utilizando o Octave aqui, pois é gratuito. Então você tem aqui o valor da magnitude, o valor do tal, tempo de estabilização que queremos, 5,7, e o ρ, 0,55. E os dois capacitores. E aí com isso coloquei as equações que determinamos de forma analítica. Simplesmente damos aqui um Ctrl C, aqui no console Ctrl V, e ele calcula tudo para nós. Ó. Aqui está o KP, aqui está o KI, aqui está o R1, R2, RM2 e RM1. Então, podemos utilizar aí um algoritmo para calcular. Então, se você quiser uma magnitude de 3, mude esse valor. Um tal diferente, mude esse valor. E assim por diante. E por fim, para finalizar essa teoria, tenho aqui no LT-Spice a simulação, galera. Montei todo o circuito aqui utilizando operacionais ideais. Apliquei um pulso aqui, que é o nosso degrau. Então, dando um run. Ó, aqui na entrada temos o degrau unitário.
Vamos fazer isso na prática também. E na saída temos a resposta do sistema. Observe que o degrau inicia em 1 segundo. Então, pegando aqui até 5,7, veja aqui, a escala vertical está superior a 4,9 volts. Estão vendo? 4,9 volts é a banda de 2% para os 5 volts. Então, a partir de 5,7, o sistema estabiliza, ó. E realmente, aqui está 4,96. Aí, após isso, aliás, é 6,7 aqui, galera. Espera aí. Exatamente. Então, veja aqui. Por que 6,7? Porque iniciamos o degrau em 1 segundo. Então, 6,7 menos 1 dá 5,7. Antes de 6,7, temos aqui 4,89 volts. Está abaixo dos 2%. Então, ainda não entramos na banda onde determinamos a estabilização do sistema. Mas acima de 6,7, que na realidade são 5,7 segundos após o degrau, iniciamos o degrau em 1 segundo aqui, ele fica acima de 4,9 volts e não mais sai deste valor, pois aqui ele entra e estabiliza certinho no 5. Ó. Então, a partir daqui, ficou no 5 e assim por diante. Até uma próxima transição, mas aqui temos apenas o degrau. Simulação também está disponível para download, aí viram que funcionou aqui no simulador, perfeito. Colocamos os valores que arbitramos. Agora, depois de toda essa teoria, chegou a hora do laboratório. Prática. Vamos testar isso e ver se funciona mesmo. Venha comigo! Aqui está o circuito montado na protoboard, galera. Temos os operacionais NE5532, lembrando que eles têm 2 amplificadores operacionais em um único encapsulamento. Aqui está o nosso diferenciador, calcula a diferença lá para determinar o erro entre a saída e a entrada. E os nossos trimpotes multivoltas, que foram previamente regulados para aqueles valores de resistência calculados. E é interessante utilizá-los, pois aí não precisamos nos preocupar com projetar o circuito para obter o valor comercial mais próximo. Capacitores eletrolíticos, utilizando 2 em série para obter capacitores bipolares, conforme os valores arbitrados no projeto. E está aí a alimentação em fonte simétrica, estamos utilizando uma fonte de mais e menos 12 volts. Na entrada, vamos aplicar o nosso degrau. O degrau, na realidade aqui vamos utilizar uma onda quadrada de baixíssima frequência para conseguirmos observar a resposta. Como determinamos que o tempo de estabilização deve ser de 5,7 segundos, tem que ser uma frequência bem baixa aqui para conseguirmos medir isso. Então será ali mais ou menos uns 50 mHz, para você ter uma noção. E basicamente é isso, a montagem é essa, não oferece grandes dificuldades e é interessante a galera que tiver interesse em montar esse circuito em uma placa universal ou mesmo em uma placa de circuito impresso, pois a partir dos trimpotes você pode utilizar como plataforma de ensaio para diversos projetos de controladores PI, pois basta recalcular o valor dos resistores, estes 4 aqui, e ajustar as suas resistências sempre que for fazer os testes práticos. Tá aí, então a montagem, agora vamos para os testes e comprovação de funcionamento. Vamos ajustar a nossa fonte de alimentação para mais e menos 12 volts e uma corrente de 1 ampere, limitando a corrente a 1 ampere. Vamos já habilitar a saída. Nesse instante estamos alimentando os circuitos e observe que elas consomem cerca de 20 miliamperes, a fonte positiva e a fonte negativa. O gerador de funções será utilizado como onda quadrada. Vamos colocar uma frequência bem baixa, como mencionei, uns 50 mHz, que dá um período de 20 segundos, se não me falha a memória. E vamos ajustar para uma amplitude de 5 volts pico a pico e colocar 2.5
volts de offset, que aí temos uma onda de 0 a 5 volts e nesta frequência aqui. Aí conseguimos observar uma resposta a um degrau. E vamos ver a resposta da nossa saída e vamos observar também que na descida do sinal, não apenas quando passar de 0 volts para 5, quando passar de 5 volts para 0, vamos ver também que a resposta acompanha o nosso projeto. Vamos habilitar a saída. E aqui está o sinal, galera. Observe que estamos aqui com 2 volts de resolução vertical nos dois canais. E aqui o zoom horizontal está em 2,5 segundos. Então, um zoom bem amplo para conseguirmos enxergar e medir a forma de onda. Em amarelo, o canal 1 é a saída do gerador, portanto a entrada do nosso controlador PI. E azul é a saída do sistema, a resposta do sistema. Então, de acordo com o modelo do nosso motor hipotético, que também projetamos com um amplificador operacional. E observamos que aqui é o degrau, existe a resposta e existe o tempo de estabilização. Ocorre um instante em que o nosso sinal fica estável, ou seja, dentro daquela banda de 2% projetada para o controlador PI. E apenas nessa análise visual já conseguimos verificar isto. Agora o que podemos fazer é aplicar os cursores. Vou tentar colocar um segundo aqui, entrar com o cursor e então medir aquele tempo, se está em 5,7 segundos, como determinamos. Acredito que vai ter que ser em 2,5, vamos ver. Vamos ver se conseguimos utilizar este período. Então, vou movimentar aqui para a esquerda. Acho que já conseguimos medir assim. Então vamos deixar ali naquela gratícula. Estou movimentando aqui para a direita agora o horizontal. Então o degrau está certinho aqui neste traço. Cursores. Vamos entrar com o cursor no modo manual e medir esse tempo aí. Vamos ver aqui. Modo manual. O cursor A. Pode ser em relação ao canal 1. Vamos posicionar aqui bem em nosso degrau. Tá aí. E o cursor B. Vamos movimentar aqui. Então veja que aqui embaixo existe uma instabilidade ainda, ó. Então vamos movimentar mais um pouco. E podemos observar aqui que em 5,7 segundos, então incrivelmente fechou muito bem com a teoria, cara. Isso é demais, demais quando acontece isso. 5,7 segundos, o sistema estabiliza, fica dentro da nossa banda de 2%. 2% em relação a 5 volts, que é esta amplitude aqui do nosso degrau, dá entre 4,9 volts e 5,1. Podemos inclusive pegar o cursor aqui e verificar a amplitude. Então vamos ver aqui na linha do degrau. E temos ali a variação de 480 milivolts. Espera aí, vou botar um pouquinho mais para cima aqui para regular. E aí conseguimos ver assim que com isso o sistema está estabilizando um pouco antes até dos 5,7 milissegundos, pois aqui já estamos dentro da banda de 2%. Então vamos pegar novamente o tempo. Então acredito que seja mais ou menos por aqui assim, ali por volta dos 5,3 segundos, certo, galera? Mas é claro que essa diferença se dá pelo arredondamento matemático também, pelos componentes não serem perfeitos, lembrando que os capacitores não ficaram exatamente no valor previsto, pois estamos utilizando aqui 2 de 100 microfarad em série, que dá 50, que é diferente de 47, que havíamos determinado teoricamente.
estamos utilizando 2 de 470 microfarad para aquele que deveria ser 220. Então 470 dá uns 235, é isso? 235 microfarad. Então aí já muda algumas coisas, mas podemos ver que faz todo sentido. O gráfico está se comportando da forma esperada e o tempo de estabilização está próximo, quase atingindo o valor certo que calculamos teoricamente. Então, esta foi a videoaula de sexta de hoje, atendendo muitos pedidos. A galera já solicitou bastante este projeto com amplificadores operacionais. Espero que todos tenham gostado. Deixem seu feedback se gostaram também do método matemático utilizado e, é claro, dúvidas, comentários aqui embaixo. Havendo tempo, vamos responder. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com a galera. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, procure o botão inscrever-se em algum lugar aí na tela, clique nele e marque o sininho para receber notificações, que aqui tem séries, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima. Então, essa camisa aqui eu tenho há muito tempo, galera. Uma camisa oficial do Grêmio. Tenho provavelmente desde 96, se não me falha a memória, pois o Grêmio foi bicampeão da Libertadores em 95. E lá em 94, quando ele ganhou a Copa do Brasil, que foi quando ele garantiu a vaga para a Libertadores de 95, que foi a que ele se tornou bicampeão, eu já tive a vontade de ter uma camisa oficial do Grêmio. Então, desde criança, sempre torci para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí, em 95 ou 96, eu não me lembro qual dos anos foi, os meus padrinhos me presentearam com essa camisa aqui e desde sempre eu estou com ela aí nos jogos que eu acompanho do Grêmio, eu procuro utilizá-la e torcer bastante. E essa semana com certeza não foi diferente. Tricampeão da Libertadores, parabéns torcida do Grêmio e, é claro, a equipe. Valeu, abração!